Muito bem. Continuando a questão da virgindade de Maria, agora durante o parto, eu queria logo dizer de onde é que eu vou me balizar para isso, tá certo? Existia um pedido do Palácio do Santo Ofício em 1960, destinado a todas as ordens religiosas, a todo o clero, pedindo para que não seja retratada de forma cruenta e desrespeitosa a virgindade de Maria, porque infelizmente na tentativa piedosa, de boa fé, de defender a virgindade de Maria, se estava descendo a níveis de detalhes ginecológicos que até então não interessavam. Tá? Ficar discutindo o ímen, rompimento ou não, como é que ia ser ou não, ou seja, estão se tratando como falta de respeito e pudor até com a Virgem Mãe de Deus. Então, preferiu-se realmente que se abstivesse desse tipo de detalhe, esse tipo de preocupação desnecessária, para que justamente entendesse a autoridade da igreja, a revelação do próprio Deus, e entender muito claro que o próprio São Lucas disse que a Deus nada é impossível. Lucas 1,37, a Deus nada é impossível. Tá? Isabel, Rebeca, tantas outras engravidaram já anciãs, já fora de idade, não? Por que Maria assim também não poderia, tá certo? A minha base bíblica que eu estou trazendo é justamente Gênesis 3,16, logo após o pecado original. Né? Quando Deus diz a Eva o seguinte: por conta do pecado, porém inimizade entre ti e a mulher, multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor darás luz a teu filho. Tão interessante aqui perceber como os dogmas estão interligados. Se Maria nasceu, foi concebida sem pecado e não pecou durante a sua vida por meio da graça santificante, ela não tinha por que ter dor. Tá? Então isso é muito tranquilo. Se a gente for olhar também outras passagens, por exemplo, Santo Ambrósio e São Jerônimo tratavam Maria como a porta oriental, lá de Ezequiel 44:2. A porta oriental que ficaria sempre fechada e só se abriria a passagem do príncipe do povo. Bem como também os santos padres fazem alusão ao corpo da Virgem, ao jardim fechado de Cânticos, dos Cânticos 4, versículo 12. Um jardim fechado, a fonte selada, só acessível ao amado. E ainda há o prólogo de João, que diz o seguinte: a virgindade de Maria marca o povo de Deus, porque nem da vontade da carne, não tem isso no prólogo, né? Perdão, mas os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. João 1,13. O magistério da igreja também se pronuncia de forma veemente, sem dúvida. Por exemplo, a partir da Lumen Gentium, parágrafo 57. Jesus, nascendo de Maria, não lhe violou, mas consagrou a integridade virginal. Então, creio que não adianta a gente ficar circulando muito essa parte da virgindade Maria durante o parto. Né? Ouçamos o que a igreja tem a nos dizer, e é um dogma perfeitamente aceitável. Lutero, Zwingli, Calvino, John Wesley entenderam da virgindade perpétua de Maria. Então nem mesmo os protestantes históricos discutem essa questão. Na virgindade pós-parto, aí você tem toda uma problemática de gramática, né, do grego, tá certo? Eu li aquela primeira parte lá antes do parto, em que Maria José não coabitou com Maria até que ela tivesse filhos, né? Aí é engraçado que do grego vem o el ou. Existe essa expressãozinha que é repetida em várias partes da Bíblia, tá certo? Mas na verdade ela não tem nenhuma implicação sobre o que acontece depois. É porque a gente quer analisar o grego à luz do português, aí não dá, tá certo? Da nossa língua vernácula, né? Mas aqui é interessante que não há nenhuma implicação com o futuro. Isso próprio da gramática grega, ele reforça muito mais a virgindade de Maria. Vocês querem um exemplo? Quantas vezes eu tenho de perdoar? Aí Jesus responde: até 70 vezes 7. Quer dizer que depois de 70 vezes 7 eu não perdoo mais? Ou seja, não dá uma limitação de futuro depois de 70 vezes 7 ou depois da coabitação de José com Maria. Apenas um reforço. Apenas mostrar o caráter virginal dessa questão, o caráter da manutenção da situação atual. Tá? E aí, gente, eu vejo muitos exemplos dessa discussão que muitas vezes não leva a nada. É muito gasto de energia e é como eu falei, não se converte ninguém por meio da dialética, se converte alguém por meio da oração. Ao invés de você falar muito de Jesus para fulano, fale muito desse fulano de fulano para Jesus. Provavelmente você vai ter um pouquinho mais de efeito, tá bom? Mas, aqui é uma aula de FB, falam muito, e os irmãos de Jesus, não é isso?
Então vamos só citar aqui algum exemplo. Por exemplo, Abraão e Ló, tá certo? Lá em Gênesis 11, versículo 27, tá? Taré gerou Abraão, Naor e Arã gerou a Ló. Ou seja, Ló era sobrinho de Abraão. E nesse mesmo Gênesis, mais adiante, Abraão chama Ló de irmão, ou seja, em Gênesis 13, 8. Tá? Então, irmão é igual se a gente fosse pensar na língua inglesa, o to play, o to get, ele significa várias formas. Eles têm vários significados. Então, assim também era. Gente, é importante a gente perceber as limitações da linguagem, da comunicação, da cultura. Eu não posso enxergar o olhar de ontem e analisá-lo com o prisma de hoje sem entender qual era o conceito vigente da época. Tá certo? É do mesmo jeito José, Tiago, filho de Alfeu ou de Cleófas, tá certo? Também as pessoas também querem colocar isso como filho de Maria, mãe de Deus, como se fossem irmãos co-sanguíneos de Jesus, tá certo? Eu vou mandar isso para vocês, para a gente não ficar aqui tornando a aula um pouco sacal, para que a gente não se prenda muito a essa questão de termos em si, que talvez tenha muito mais para defender a fé por meio de questionamentos de quem não tem a nossa fé. Mas lembremos que muitas vezes não ter a fé católica é uma questão de identidade, menos de convicção. Tá? Mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. João 19, do 26 ao 27, quando Jesus entrega ao discípulo amado a sua mãe. Por uma questão jurídica muito clara, muito tranquila, se Maria tivesse outros filhos, seria naturalmente eles os guardiões dela. Ele não entregaria a alguém que não fosse um consanguíneo seu a entrega à vida de sua mãe. Isso ela estava no direito judaico, isso não tinha o que discutir. Tá certo? Ele não podia fazer isso, ele não tinha isso, não era assim também não. Chegar de qualquer forma e romper a lei, ele não veio para isso, ele veio para trazer o amor, não veio para abolir a lei dos profetas, mas para dar um novo significado. Então é uma nova prova jurídica, inclusive, tá certo? Se Jesus entregou Maria ao discípulo amado, tá? Então mostra que ele não tinha ninguém que cuidasse dela. E lembrando que naquela época a mulher que não tivesse um guardião, que é um guardião um homem, seja marido, seja filho, ela era excluída da comunidade. Ela ficava junto aos leprosos. Ela não tinha direito à propriedade, não tinha quem cuidasse dela. Mas como a família de Jesus ela vai muito além da consanguinidade, ela vai muito além desses laços, ela vai dos laços daqueles que fazem a vontade do Pai, o discípulo amado a acolheu. Tá? Há quem diga que é João, eu acho que é uma figura muito mais simbólica, muito mais extensa, que pode e deveria ser cada um de nós, ser esse discípulo amado de Jesus. Tá certo? Um último fechamento aqui sobre essa questão é justamente a encíclica mais atual, a exortação mais atual agora, a exortação apostólica do Papa Francisco, a Gaudete et Exsultate, que é um chamado à santidade, em que ele aponta dois inimigos sutis da santidade, que um deles é o gnosticismo, aquilo que eu só acredito no que eu posso racionalizar. Infelizmente, se ele mencionou, é porque está presente. Se a igreja se manifesta proclamando um dogma, é porque a fé, porque a doutrina, porque a natureza de Jesus foi colocada à prova, foi ameaçada, mediante a fé dos fiéis. Gente, é como se a igreja fosse uma Suprema Corte. Ela não sai decretando verdades para impor para quem quer acreditar, fazendo casuísmo, tá certo? Ela se manifesta quando ela é consultada. Entendamos assim dessa forma. Tá? Então o próprio Papa menciona esse risco atual, uma exortação publicada neste tempo, que o gnosticismo ainda existe. Só acredito naquilo que eu posso medir ou racionalizar, reduzindo a vontade de Deus, o mistério de Deus ao meu intelecto. É mediocrizar assim demais. Passemos então para a maternidade divina, né? Nosso segundo e último dogma desta aula de hoje, destas duas aulas de hoje, a aula sexta. A maternidade divina também muito tranquila, tá? Base bíblica, né? Quem dera virar minha mãe do meu Senhor, lá em Lucas 1,43, com Isabel cheia do Espírito Santo, ou seja, é Deus quem revela a natureza do próprio Deus, de uma pessoa da Trindade à outra. É uma interconexão. O Deus que habita em uma, é o mesmo Deus que habita no outro e se reconhece. Isso é fantástico. Tá? Em Lucas 1,32 também ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Então Maria é mãe do Filho de Deus.
E novamente, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, Deus conosco. Tanto em Isaías 7,4 quanto em Maria 23. Tá? Por que surgiu essa proclamação do dogma? Porque lá existia um bispo de Constantinopla chamado Nestório que estava duvidando da união hipostática. Ele duvidava das duas naturezas que poderiam conviver simultaneamente. É como se fosse impossível viver Deus e o mundo. Ou seja, é como se uma anulasse a outra. Como uma não pudesse viver com a outra. Ou seja, essa era a realidade daquela época. Então, por conta disso, tá certo? Foi-se decretado por meio do Concílio de Éfeso, lá em 431, para defender a divindade de Cristo, as duas naturezas. Não foi para exaltar Maria, foi declarado que Maria era Theotokos, deípara ou deigenitrix, seja qual for o idioma que você deseja. Ou seja, para defender a divindade de Cristo. Tá? Essa mesma definição foi novamente confirmada em 451, ou seja, em 20 anos depois em Constantinopla II em 553, ou seja, mais de 100 anos depois, e em Constantinopla III, mais de 130 anos depois, quase 130 anos depois, perdão. Ou seja, era uma matéria que vinha sempre sendo levantada, heresias a esse respeito, sobre a divindade de Cristo, não sobre Maria. É necessário reafirmar tudo isso, tá certo? Cristo nasceu de Maria e não em Maria ou por Maria, como professavam os hereges de ontem, no caso os gnósticos, e os de hoje também, que hoje já tem inúmeras denominações, ou seja, Maria não é uma Maria de aluguel. Tá? Maria é a origem, não um mero lugar, é uma fonte de água salvadora e não apenas um aqueduto do qual passava o corpo do Verbo. Era assim que se manifestava o gnóstico. Tá? O Valentino, que tratava sobre isso. E essa maternidade, gente, para nós ela tem um sentido todo particular, porque eu digo, faço referência a uma formadora minha que dizia que Maria tinha um rei na barriga, mas não se conformava, não se comportava desta forma. Ela se fez humilde, fez discípula. Tá? É interessante a gente colocar que muitas vezes na nossa devoção piedosa, popular, a gente pinta Maria se fosse uma bonequinha, uma pessoa insípida, uma pessoa frígida, ela não tivesse reações. Ela tinha sim. Certo? Ela estava muito presente na vida da comunidade. Inclusive, eu digo isso com muita naturalidade, que é perfeitamente possível que Maria e Jesus tivessem tido algum tipo de conflito ao Maria perceber que Jesus teria sua vida ceifada, caso continuasse seu ministério. Esse é um drama perfeitamente que tantos vocacionados, tantas pessoas que se engajam no seu apostolado sofrem na sua família. Ou seja, os pais vendo que o filho está ofertando a sua vida, vai ficar um pouco distante, vai deixar seus planos, seus projetos, sua profissão, sua faculdade, tudo aquilo, sonhos que os pais tinham, é natural um conflito. Aí é que vem a coerência. A oração e a coerência, porque foi o próprio Deus que revelou a Maria, que era a vontade dele que seu filho se entregasse até a morte de cruz. Mas isso não é pecado. Então isso serve para você também, dentro de uma caminhada apostolar, vocacional. Tá? Também tenha esse cuidado, tenha essa consciência que você não está sozinho. Jesus também pode ter passado por isso. Agora uma coisa, coerência e oração. Se você quer mudar o mundo, se você quer evangelizar, arrume sua cama, seja obediente aos pais, ou seja fiel em pequenas coisas, como Jesus o era. E aí sim, a graça vai convencer seus pais a se acolher, ela foi com ele até o fim, até a cruz. Um outro detalhe primordial que eu acho que nesse aproveitar nesse último minuto é que nós deveríamos aproveitar Maria como um modelo de empoderamento feminino. Respeitando os outros aí, não nos cabe aqui mencionar nesse pouquíssimo tempo, mas uma menina de 13, 14 anos deu um sim, que deformou seu corpo, que mudou seus projetos, tá certo? Sem pedir autorização a noivo, a pai. Ela disse sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se nisso segundo a vossa palavra. Alguém que logo após isso saiu, voltou sempre, se eu não me engano, 150 quilômetros, eu boto aí nessa conta do parâmetro encurtado, saiu, foi ajudar a sua prima Isabel, não pediu, não vi nada mencionando autorização à noiva, a São José, a São Joaquim. Foi consciente, independente e empoderada, porque qual era o seu foco? Ajudar o outro. Não podemos confundir empoderamento com individualismo, com egoísmo. Quando Jesus, já um pouquinho grandinho, já aos 12 anos,
quando eles se perdem, Maria é ela quem fala e diz: eu e teu pai estávamos preocupados contigo. É ela quem se manifesta. Frente aos doutores da lei, não era permitido uma mulher se expressar junto aos doutores, se não fosse a autorização ou se não fosse por meio de porta-voz do seu guardião, que naquele caso era São José. E se a gente for olhar o último caso, nas bodas de Caná, vocês não têm ideia. Quando Maria diz: fazer tudo o que ele vos disser, gente, é a confirmação. Se vocês perceberem, é a mesma frase, tá certo? Lá em Êxodo 19:8, Deus pede a Moisés que peça a confirmação do povo para saber se eles querem que ele seja seu Deus. Aí o povo diz: faremos tudo o que ele vos disser. E aí vem as tábuas da lei, uma primeira aliança. Quando Maria coloca e ordena ao povo, ou conclama o povo a dizer: fazer tudo o que ele vos disser. Ela tem um papel de interlocutora, de representante, de intercessora, porque não de advogada. Gente, dizer que isso não é um papel empoderado, vamos refletir. Merecemos muito mais tirar essa visão um pouco de bonequinha, um pouco insípida, sem sabor, sem gosto, sem sentimentos, que Maria, que muitas vezes a gente mostra. Jesus se chateou, se angustiou, chorou, expulsou vendilhões do templo, porque Maria também tem sensibilidade. Bom, por fim, nossa conclusão. Um dogma ele pode ser inefável, infalível, mas ele também pode ser reformável. Como palavra de Deus, ele se atualiza ao longo do tempo. E é extremamente importante que nós devemos entender os dogmas marianos, que são todos conexos da Imaculada Conceição, da virgindade, da maternidade, da Assunção, como uma figura, não meramente como uma figura biográfica, mas como uma figura emblemática da Igreja. Porque a partir dela, uma figura tipológica, porque a Igreja, assim como Maria, também é concebida sem pecado, ela permanece imaculada para sempre, e aí também é importante, por quê? Porque a humanidade de Maria não contaminou a divindade de Jesus, a divindade de Jesus não violou a humanidade de Maria. A Igreja também, como Maria, é mãe, tal mãe, tal filha. Maria, como filha da Igreja, assumiu também essa maternidade dela. E a Igreja, assim como mãe, será assunta ao céu, nessa dimensão escatológica. Maria já é uma antecipação do que é o destino da Igreja, esse encontro. Seja em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Shalom.